paz, bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Gostaria de convidar você a estar unindo a sua fé a nossa neste momento, através desta oração. E assim Deus nos conduzirá pela tua palavra. Amém? Vamos orar então? Pai Santo e amado Deus, aqui estamos, Senhor, pedindo permissão mais uma vez para estarmos na sua presença, Pai. Pai, reconhecemos nossas falhas, sabemos que não somos dignos nem merecedores, mas suplicamos pela sua graça sobre nossas vidas, Pai. Pois sem a sua graça nada seremos, meu Pai. Pai, somos dependentes de Ti e reconhecemos isso, Pai. Por isso, perdoa-nos, meu Pai, diante das nossas falhas, diante das nossas fraquezas, dos pecados que ainda nos alcançam, Senhor. Meu Pai, toma glória para si de todo este tempo e nos conduza diante da sua palavra, pois precisamos dela para sobreviver, Pai. Pai, fala aos nossos corações. Fala, meu Pai, ao coração de cada uma dessas pessoas que vão estar recebendo, tendo acesso a esta mensagem. Que esta mensagem venha, meu Pai, como edificação sobre estas vidas, meu Pai, ao encontro de cada alma sedenta de Ti, Senhor. Pai Santo e amado Deus, aqui está a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, assim como nosso coração também se abre para ela. Semeia do Teu Evangelho, meu Pai, sobre nossas vidas nesta manhã de hoje. É o que pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre escape. E para isso vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e 13, do capítulo 10, do versículos 12 e 13. Amém? Aonde está escrito assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ou seja, algumas traduções está escrito assim: cuidado para que não caia, ou vigie. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Quando a palavra do Senhor diz assim, para termos cuidado, para tomar cuidado aquele que está de pé, ele está falando sobre acomodação. Não é porque muitas vezes as coisas estão bem e estão caminhando bem que devemos relaxar, que devemos nos acomodar. Pelo contrário, devemos vigiar o tempo todo, porque a guerra é intensa e o inimigo não descansa contra nossas vidas. Assim também não podemos vacilar diante das investidas do mundo, porque são muitas. E o tempo todo estamos sendo provados, provocados e passando por tentações. Por isso, aquele que pensa estar de pé, aonde as coisas parecem estar indo bem e podem sim estar indo bem, não relaxe, não descuide das coisas de Deus na sua vida, não abra mão das coisas de Deus na sua vida, não deixe de exercer aquilo que você estava fazendo e que estava dando certo, não pare apenas porque agora as coisas estão tranquilas. Pelo contrário, muitas vezes temos costume de deixar de orar quando as coisas estão indo bem. Então simplesmente está tudo indo bem, a família está bem, ninguém está doente, as finanças estão bem, lá no emprego está uma maravilha, estamos indo na igreja aos domingos, às quarta-feiras, está tudo indo bem. Com o tempo, muitas vezes nos acomodamos diante dessas situações e relaxamos e deixamos de orar. Passamos a não ter tanto contato assim com Deus e começamos a dar mais atenção para as coisas do mundo. E isso é uma estratégia do inimigo. Embutir as coisas do mundo na nossa vida, mesmo no tempo de bonança.
para que nos acomodemos, para que o nosso ego se enche de vaidade. Então, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não deixe de orar, não deixe de vigiar, não deixe de buscar a presença de Deus. Não é possível que você vá buscar a presença de Deus apenas quando as coisas estão indo ruim, quando as coisas não estão indo bem. Não é possível que você vá viver uma vida de oração apenas quando as coisas não estão dando certo. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Não é possível que você vai fazer jejum apenas quando tudo está dando errado. Pelo contrário, você precisa ter disciplina no reino de Deus para que você não se acomode com as situações e venha a relaxar espiritualmente. Não veio sobre vós tentação senão humana. E a gente precisa entender um pouco sobre essa tentação. Porque quando se fala em tentação, muitas vezes as pessoas relacionam tentação à carnalidade, ao sexo ou coisas associadas. Mas as tentações neste mundo, meu amigo, minha amiga, são inúmeras e diversas. Você é tentado o tempo todo a blasfemar. Você é tentado o tempo todo a desistir. Você é tentado o tempo todo a desanimar. Perceba que não envolve apenas a carnalidade, mas envolve muito o nosso espiritual. Nós somos tentados a desistir, a abrir mão, a sair da igreja, a virar as costas, a abandonar tudo, a pular do barco, a chutar o balde. Somos tentados a fazer o que é errado. Somos tentados constantemente a ofender a Deus, a confrontar a palavra. O pecado, ele está à porta, à espreita, esperando alguém que vacile para que ele possa lançar mão sobre a vida dele. Assim tem sido nossa vida. Então tome cuidado com as tentações, porque são inúmeras e são diversas, e muitas vezes passam despercebidas diante dos nossos olhos. Se você tem enfrentado uma tentação na sua vida, para você abrir mão da palavra de Deus, para você abrir mão da oração, para você abrir mão da sua fé, tome cuidado, porque existe um propósito sobre essa tentação, de te afastar dos caminhos do Senhor. Ou seja, a tentação não é relacionada apenas à carnalidade, mas também você será tentado à carnalidade. Aqui no contexto de todo o capítulo 10, aqui o apóstolo Paulo está dirigindo esta carta à igreja de Coríntios, conscientizando a todos os irmãos, todos eles, para que eles tomassem cuidado, para que eles não vivam uma vida de fornicação, para que eles não tentem a Cristo, né? Para que eles não andem em murmuração. Ou seja, você vai ser tentado para viver uma vida de murmuração, reclamando de tudo, de todos, nada vai estar bom, nada vai dar certo, e isso vai gerando dentro de você ingratidão. E esse é o contexto no qual está acontecendo essa história aqui, onde muitos irmãos estavam vivendo apenas uma vida de murmuração, mesmo sabendo o que Deus já tinha feito na vida dos seus pais, dos seus antepassados. Muitos estavam abandonando a fé e começando a entrar num caminho de idolatria, aderindo outros deuses às suas vidas. Então, todas estas coisas sobreveio sobre essas pessoas, sobre os irmãos naquela época, como permanecem sobrevindo sobre nossas vidas. As tentações para que abandonemos a fé, a oração, para murmurarmos, para reclamarmos do nosso irmão, para xingarmos alguém, para falarmos mal. Preste atenção, porque a tentação ela abrange tudo isso. Somos tentados o tempo todo a desviarmos do caminho do Senhor Jesus. Somos tentados por inúmeras maneiras. E aqui ele está dizendo claramente, olha, não sobreveio sobre vós tentação senão humana. Preste atenção disso. Porque a tentação humana é o quê? São as pessoas que são ali usadas e colocadas na sua vida, muitas vezes de forma estratégica, para levar você ao caminho da perdição.
Então você vai receber através da tentação que os convites. O convite para você sair para as baladinhas, o convite para você beber, o convite para você fumar, o convite para você mentir, o convite para você trair sua esposa, o convite para você trair o seu marido, o convite para você roubar, para você adulterar. Preciso continuar? Porque não para isso, não para e não vai parar até o Senhor Jesus voltar. Então atrás de cada convite há uma tentação. E muitas vezes quem nos convida? Pessoas que estão próximas, perto, conhecidas dentro do trabalho, até mesmo dentro de igrejas. Há convites existentes ali, mascarados por alguma tentação. Então tome cuidado, porque não veio sobre vós, e entenda isso, tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Aqui está o escape que você precisa para vencer essa tentação que existe na sua vida. Talvez você tenha sido tentado muitas vezes a olhar para uma pessoa na rua, tentado a olhar pornografia no seu celular, tentado a ouvir as músicas do mundo, tentado a dançar as músicas mundanas, tentado a falar mal de alguém, a xingar uma pessoa. Talvez você tenha sido tentado a abandonar a sua fé, a abandonar as coisas de Deus na sua vida. Não é verdade? Mas como a gente pode se livrar dessas tentações? Como podemos nos libertar de tudo isso? Como podemos vencer toda essa tentação? Porque a palavra diz que Deus é fiel. E preste atenção nisso. Ela continua dizendo que Deus não deixará tentar acima do que podeis. Nenhuma tentação que existe na sua vida, meu irmão, minha irmã, é maior do que as suas forças para suportar. Entenda isso. Deus não permite que uma tentação entre na sua vida ao ponto de te sucumbir, ao ponto de te destruir. Ao menos que você permita e insista em viver a vida de pecado e iniquidade. Mas Deus não permite que a tentação venha sobre sua vida sem que você tenha forças para falar não. Sem que você tenha capacidade de falar não. Muitas vezes você pode até pensar que não consegue dizer não, mas dentro de você existe uma força interior capaz de vencer essa tentação. A tentação do vício, a tentação do cigarro. E para quem fuma ou já fumou sabe como é difícil parar de fumar. Às vezes a gente fica ali 1 mês, 2 sem, e aquela tentação, você sente o cheiro da fumaça do cigarro e você fica tentado a voltar a fumar novamente. E eu quero te dizer uma coisa, às vezes você pensa assim, pô, mas eu não consigo parar. Eu não consigo dizer não. Eu não consigo parar de olhar aqui esses vídeos no meu celular. Eu não consigo parar de tomar essa bebida. Eu não consigo. Você consegue sim. Quem quer que você pense que não consegue é Satanás. Satanás, por meio das suas tentações, conta mentiras aos nossos ouvidos, porque ele é o próprio pai da mentira. E muitas pessoas pensam que não são capazes de parar. Pessoas pensam que não são capazes de dizer não, mas isso é uma mentira de Satanás, porque você tem sim o poder dentro de você para dizer não para toda e qualquer tentação, porque a própria palavra do Senhor nos garante isso, porque Deus é fiel e Ele não deixa nenhuma tentação vir sobre nossa vida que a gente não consiga dizer não. Então a gente tem que entender o quê? Se Deus permitiu que essa tentação venha sobre nossa vida, é porque a gente tem a capacidade de dizer não. E se essa tentação está acontecendo na sua vida agora, meu irmão, é porque Deus está te preparando para algo. Então é necessário que você aprenda a superar essa tentação. É necessário que você aprenda a vencer este obstáculo na sua vida, para que você possa entrar ali no novo de Deus, aonde você vai estar apto para receber aquilo que Deus tem para colocar sobre sua vida. E eu repito uma coisa aqui para você:
Deus, ele não desperdiça suas bênçãos. Deus não desperdiça a sua unção. Mas para que Deus muitas vezes entregue a bênção dele sobre sua vida, primeiro ele vai precisar te preparar. Primeiro ele vai precisar preparar a terra para receber a chuva. E você é a própria terra recebendo. Então ele precisa preparar, e a melhor maneira muitas vezes de se preparar é através das tentações, das provações. Aonde você vai encontrar dentro de você uma força, um poder que muitas vezes você achava que não tinha, mas tem e existe aí dentro. Aonde você vai encontrar dentro de você o poder de dizer não. Não para as tentações. Você sabe o que eu quero dizer com isso, né, meu irmão? E aqui Deus, ele diz que ele é fiel, ele não deixa nenhuma tentação vir sobre nossa vida que não podemos suportar. Antes, olha só que interessante isso. Antes, com a tentação, dará também o escape. Ou seja, Deus permitiu que a tentação viesse sobre sua vida. Mas junto com a tentação, ele entrega também o escape. A única coisa que você precisa fazer é aprender a dizer não e suportar as investidas do inimigo. Se ele tem soprado no seu ouvido, meu irmão, está na hora de você fugir dele. Se fugir do pecado, fugir das palavras suaves de Satanás, porque assim ele tem se apresentado para muitos. Então fuja das tentações. Fuja das tentações, resista ao mal e ele se apartará de vós. Porque junto com a tentação, Deus também entrega o escape para que você possa suportar. Ou seja, pare de pensar que você não tem capacidade de dizer não. Pare de dizer que você não consegue parar. Pare de dizer que você não consegue superar, não consegue vencer, porque isso é uma mentira que você está alimentando dentro de si mesmo. E uma mentira soprada por Satanás. Você pode parar sim. Você pode dizer não sim. Você pode a qualquer momento, se você for, por exemplo, alguém que é viciado, seja em jogo, seja em pornografia, seja em bebida, seja em cigarro, seja no que for. Se você determinar agora neste momento, assim, ó, a partir de hoje, eu digo não. Não para essas tentações. Não para este vício. Isso não vai mais fazer parte da minha vida. Eu não quero mais viver assim. Porque Deus me deu forças para suportar. Então quando bater a ansiedade, quando bater a vontade, eu vou lembrar de Deus. Porque Deus colocou em mim capacidade de suportar as tentações. O problema não é apenas dizer não. A grande questão é aprender a suportar. Porque dizer não, todo mundo fala não da boca para fora. Quantas vezes quando eu fumava eu dizia não vou fumar mais. Passava um mês eu estava fumando de novo. E assim foi durante 6 anos da minha vida. Quantas vezes eu falava assim para minha esposa, vou parar de beber, não vou beber mais. Mas chegava no outro final de semana, no churrasquinho com os amigos, ou até mesmo dentro de casa, estava lá eu comprando uma caixinha de cerveja novamente e passando domingo bêbado. Essa era a minha vida. Então eu não estou falando uma coisa aqui para você que é apenas teórica, mas é uma coisa que eu vivi na prática. Muitas vezes eu peguei vários maços de cigarro, esmaguei no chão, esfarelei, despedacei e disse assim, a partir de hoje eu não fumo mais. Passava uma semana, 2, um mês, eu voltava a fumar. A sensação que ficava dentro de mim era uma sensação de derrota. Então eu dizia assim, como eu posso ser mais fraco que um pedaço, um cigarro? Como eu posso ser tão fraco assim? Então eu me sentia derrotado. Toda vez que eu cedia à tentação e voltava a praticar aquilo que eu não queria mais praticar na minha vida, eu me sentia derrotado. E o inimigo soprava no meu ouvido dizendo, olha, você nunca vai conseguir parar. Porque você é derrotado. Porque você não tem forças para parar. Isso já te dominou. Então ele soprava isso em mim, fazendo que eu me sentisse mal.
E eu acreditava nessas mentiras. Até o momento que eu me entreguei à palavra de Deus e eu entendi o poder da palavra de Deus na minha vida. E eu disse: não, basta, acabou, não quero mais, chega. E é isso que você tem que fazer na sua vida, meu irmão. Pôr um ponto final às tentações. Dizer chega, dizer acabou. Determinado. Ainda que muitas vezes você vai se sentir tentado, provado a retornar, a praticar aquilo. Permaneça em Cristo, permaneça em Deus. Lembre-se que Deus deu dentro de você, colocou dentro de você a capacidade para suportar. Lembre-se disso. Eu fiz um compromisso com Deus e eu não posso voltar atrás da minha palavra. Entenda isso, meu irmão. Assim você deve agir na sua vida. Se você está sendo tentado, e seja qual for o tipo de tentação que está ali afrontando sua vida, porque pode ser uma tentação financeira, para você desviar alguma coisa, para você agir de forma fraudulenta, para você agir de forma ilícita. Pode ser uma tentação sexual, onde você está sendo tentado no seu serviço por um homem que anda falando coisas ao seu ouvido, e muitas vezes você não está vivendo um tempo bom no seu casamento. E ali você é tentado, e presta atenção, porque o diabo, ele é sujo. E ele percebe quando as coisas não estão bem dentro de casa, e ele usa de outras pessoas de forma estratégica para invadir o seu lar, invadir o seu relacionamento. E muitas vezes vão vir com palavras suaves, doces, parecendo favo de mel, mas mais amarga do que o próprio absinto. Por quê? Há uma estratégia demoníaca de Satanás sobre isso. Para quê? Para embutir dentro do seu relacionamento a infidelidade, o adultério. E muitas vezes você está sendo tentado, as coisas não estão dando certo, você está sendo tentado a se afastar de Deus, a sair da igreja. Simplesmente assim. Ah, porque eu estou orando, mas Deus não está respondendo, porque está dando tudo errado, está faltando as coisas dentro de casa, no meu serviço ninguém reconhece o meu valor, eu peço um aumento, eu não tenho. Quer saber? Por que eu vou na igreja? Não está resolvendo em nada a minha vida. E muitas vezes você não percebe, mas existe uma tentação aí de Satanás para te arrancar de dentro da casa do Senhor, te arrancar da igreja, te afastar de Deus. Com o tempo, você nem percebe, você nem ora mais. Aí, naturalmente, a hora que você vai se dar conta, você está vivendo já como vivia antes. Bebendo, adulterando, traindo, praticando, falando palavrão. Assim tem sido a vida de muitos meus irmãos. Assim tem sido. Quantos lares não vemos destruídos assim, né? Distraídos por causa da tentação. Eu vou explicar isso para você, porque assim, olha só, você vai pegar a casa, lá o pai, a mãe, os filhos. Ali às vezes eles passam por certas situações, certas dificuldades, e às vezes não. Porque a tentação, ela não vem apenas sobre a vida do pobre, a tentação também vem sobre a vida do rico. Então às vezes eles têm tudo naquela casa, não falta nada, tem fartura, tem tudo sobrando, mas ainda assim o inimigo age com a tentação lá dentro, tentando muitas vezes este homem a aprender a amar o seu dinheiro e depender apenas de si mesmo e não reconhecer a bondade de Deus na vida dele. Muitas vezes dentro deste lar ele vai tentar ali a pessoa amar tanto o dinheiro que vai esquecer da sua esposa. E a esposa vai crescer num lar com fartura, mas carente. Carente de carinho, carente de afeição, carente de respeito. E os filhos vendo tudo isso, você acha que vai acabar como? Muitas vezes a família, o filho vai lá, vai ser tentado, e muitas vezes o pai é ocupado por causa do trabalho, a mãe é ocupada também por causa do serviço. Muitas vezes não está percebendo que o filho está sendo tentado na escola. Tentado para quê? Tentado a fumar uma maconha, tentado a beber uma bebida que ainda não experimentou. É isso.
Assim tem sido a vida. E assim o inimigo tem destruído lares e mais lares. Porque quando as pessoas acordam, despertam, quando elas percebem que algo aconteceu, ele já invadiu. E aí quando ele invade, para tirar ele lá de dentro é difícil. E muitas vezes você até arranca. Só que ele já causou muita destruição. Já devastou muita coisa. Já derrubou muitos troncos. Você está entendendo isso, meu irmão? Porque vivemos em constante guerra. E o princípio e o objetivo principal do inimigo nos tempos de hoje é o quê? Destruir lares e famílias. Através das tentações, do adultério, da traição, da infidelidade, da lascívia, das drogas, das bebidas. As armas e os instrumentos que Satanás tem usado são os mesmos há séculos. E as pessoas continuam caindo nas mesmas armadilhas, porque cedem à tentação. Quando você percebe que você está sendo tentado, você precisa ligar um sinal de alerta. Porque às vezes, por isso que a palavra diz, olha, porque aquele que cuida está de pé, olhe para que não caia. Ou seja, às vezes você pensa que você está bem. E às vezes você fala assim, não, tá tudo certo, tá tudo ok. E às vezes aquela tentação vem e aparece, você não percebe. E aí você começa a dar ouvido, começa a dar atenção. E você não vê maldade nenhuma naquilo, mas você não percebe que por detrás dessas palavras existe uma intenção do inimigo, uma estratégia para te derrubar. Por isso a Bíblia fala, cuidado. Se você está de pé, cuidado para que não caia, não vacile, não deixe de orar, não deixe de buscar a presença de Deus na sua vida. Porque se você fizer isso, certamente a tentação pode te enganar. Você pode cair nela. E o tombo é feio, meu amigo. Então tome cuidado com isso. Não se afaste da presença de Deus em hipótese alguma, estando você bem ou não bem. Sempre busque a presença de Deus em sua vida. Sempre busque viver uma vida de integridade, de oração. Tá bom? E lembre-se dessa palavra do Senhor. Não veio nenhuma tentação senão humana. E toda tentação que você está vivendo agora, eu quero te dizer isso, meu irmão. Você é capaz de suportar. Existe dentro de você a capacidade de dizer não. Você não é obrigado. Você não é obrigado a pecar. Entenda isso. Somos pecadores? Sim, porque falhamos, pecamos muitas vezes. Mas não devemos permanecer no pecado, ainda tendo consciência de qual pecado é. Você tem a capacidade de dizer não para o pecado. Entenda isso. Você não nasceu para viver assim, escravo, refém do pecado. Pelo contrário, um alto preço foi pago numa cruz, nos libertando de toda a servidão do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, toda tentação que existe na sua vida, toda tentação que acontece com você neste momento, com ela existe um escape. E você só vai ter acesso a escape quando você aprender a dizer não. Quando você lembre-se disso. Quando você aprender a dizer não, você encontra o escape. Ah, eu estou sendo tentado. Não, eu não quero, eu não aceito. Isso aí não condiz com a palavra de Deus. Não é o que Deus quer para minha vida. Automaticamente o escape é aberto. Aquele que ou aquela que está te tentando fugirá de vós. Apenas se você aprender a dizer não e suportar, ainda que você sinta vontade, ainda que você sinta vontade de ceder, diga não. Não deixe sua carne falar mais alto que o seu espírito, porque você sabe o que é o certo e sabe o preço do que é errado, não sabe? Então aprenda a dizer não e escape de toda e qualquer tentação em sua vida, porque Deus te deu a capacidade de suportar. Você não é obrigado a fumar, você não é obrigado a trair, você não é obrigado a roubar, você não é obrigado a adulterar, você não é obrigado a beber, você não é obrigado a mentir, você não é obrigado a falar mal dos outros, você não é obrigado a nada disso, você só faz se quiser, tá bom? Que Deus te abençoe, que a paz de Jesus Cristo esteja sobre sua vida, que essa palavra sirva de alerta e edificação para mim,
assim como para você também. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, porque creio que muitas pessoas precisam conhecer da palavra de Deus, pois estão carentes do Evangelho de Cristo neste mundo que tanto prega sobre tantas coisas de prosperidade, mas muitas vezes deixa de pregar a essência do Evangelho, que é o que? A nossa luta contra o pecado. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.